Bom dia, pessoal. Ontem eu fiz a enquete sobre o banco de colágeno. Uns 85% não sabia ou não ouviu falar ainda sobre isso. E banco de colágeno é como a gente costuma chamar quando você começa a fazer procedimentos para começar a adquirir, a produzir, fazer o teu corpo gerar colágeno para dar firmeza para a pele. E isso a gente consegue através de procedimentos, sejam lasers, seja o bioestimulador de colágeno injetável, fios, ultrassom microfocado, todas essas são formas de fazer com que a tua produção de colágeno aumente e você sustente por mais tempo a pele ao longo do processo de envelhecimento. Quando é que eu devo começar a me preocupar com isso? Quando é que eu devo começar esses procedimentos? Eu sugiro um teste bem simples, que é você tocar no teu tecido e puxar de leve, tenta descolar a pele. Esse movimento aqui, você fazendo para os dois lados com as duas mãos, você consegue ver o grau de distensibilidade, a flacidez existente. Tenta numa área mais superior, na área aqui intermediária e na região mais posterior. A gente vê que às vezes as pessoas, inclusive muito jovens, têm um descolamento muito fácil, aquela pele tá com a elasticidade comprometida, ela vai bem longe. Então, independente da idade, essa é a hora da gente começar a pensar nisso. Na verdade, antes desse descolamento ficar muito grande. Se fala nos preenchedores, inclusive eu gosto muito de usar porque dá um efeito muito rápido, o paciente já sai daqui diferente, mas os bioestimuladores eles vão fazer um trabalho mais a longo prazo, é um trabalho de formiguinha, por isso o efeito nem sempre é tão rápido, né? A gente consegue realmente chegar no ápice por volta apenas dos 3 meses, mas você tá tanto agindo contra o tempo, quanto segurando esse processo de envelhecimento por muito mais tempo pela frente. É incomum que eu receba algum paciente, inclusive às vezes que veio de outro colega, e diz assim, eu fiz um Sculptra, mas não gostei do resultado, não vi grandes diferenças. Então isso tem que ser super bem explicado, porque não é que o outro colega não fez bem, a gente tem que ver em relação realmente à produção, que as pessoas respondem de formas diferentes, mas se isso foi bem explicado, se ele sabia que esse resultado ia vir a longo prazo, que era uma coisa mais demorada, e se às vezes não é tão visual, e sim esse toque, sentir a firmeza da pele depois do período de produção de colágeno, porque nem todo mundo tem uma resposta visual muito grande, mas a textura muda completamente. Eu vou aqui me citar como exemplo. A primeira vez que eu fiz fios tem um pouco mais de 2 anos. Eu estava chegando perto dos 40, eu falei assim, vou começar a trabalhar exatamente isso. Eu já estava sentindo a textura da pele um pouco mais frouxa e usei os fios de PDO. Coloquei uma pequena quantidade e imaginei que eu ia fazer esse procedimento anualmente, né? Que eu ia tomar aquilo como meta. Todo ano eu vou colocar um pouquinho, fazer o meu banco de colágeno. Quando chegou um ano seguinte, que foi ano passado, não precisei colocar, eu achei que a minha textura ainda estava muito boa. Agora esse ano, eu fiz aniversário no meio da pandemia, então ainda não usei. Eu ainda sinto que tá bem mais firme do que era 2 anos e pouco atrás. Porém, pensando nessa coisa do banco, tem algumas áreas, olha, aqui ainda tá muito firme, meu terço superior ainda tá bem firme, por ele até deixaria por mais tempo, mas aqui eu já começo a ver de novo que tá com uma textura um pouco mais elástica. Então, eu já tô programando aqui a minha nova sessão, ou dos bioestimuladores injetáveis, ou então do fio novamente. Bom, e outra coisa que é importante, muita gente perguntou, inclusive na caixinha que eu vou já começar a responder, sobre o uso corporal. Esses procedimentos podem ser feitos no corpo também. Então, aquele braço flácido, entrecoxas, área próxima ao joelho, um abdômen depois de uma gravidez, quando principalmente a parte superior deixa aquele umbiguinho triste, todas essas são possíveis utilizações dos bioestimuladores.